A verdade o que é joia de valor, que é dada ao mortal desejar. We see a box very similar to the one Joseph Smith described. Procurai no abismo, nas trevas e na luz, nas montanhas e vales, o seu claro som, e grandezas irei contemplar. People who wanted to protect the church didn't want this document to come to light. In intentionally hiding this embarrassing truth from members. Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olha, se você é ou foi um Mormon, eu acredito que você já ouviu falar sobre o Mitt Romney. Muito provavelmente até quem não tem nenhuma ligação com os Mormons já ouviu falar desse carinha, né? Ele foi candidato a presidente dos Estados Unidos. A gente vai dar uma olhadinha o porquê que ele tá aqui no nosso episódio de hoje. Mas antes de mais nada, uma perguntinha para vocês. E daí, vocês acham que o Mitt Romney, ele representa bem os Mormons? Pelo que você sabe dele, representa, sim, não? E aí? Ele foi candidato a presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. O candidato concorrente era o Barack Obama. Se eu não me engano, foi 2012. Na época, a comunidade Sud ficou animada, né? Imagina ter um presidente dos Estados Unidos representando até a Igreja Sud, pô, ia ser legal. Então ele fez fama, né, por ser um candidato membro da igreja, mas também fora da comunidade Mormon, também ele era conhecido por ser Mormon, né? Nos Estados Unidos, os veículos de comunicação, né, os jornais falavam que o Mitt Romney é um Mormon. E aí, será que essa imagem de Mormon ajudava na campanha ou prejudicava? Pois é, num contexto geral, não ajuda muito não. Né? Fora aquela questão de os Mormons já terem aquela fama da poligamia, do racismo, que tem que lidar com isso, também a comunidade Mormon não é tipo uma das maiores comunidades nos Estados Unidos, não. Tem muitas outras religiões que, inclusive, podem entrar em um atrito com a religião Mormon. Então, não ajuda muito. Ajuda numa questão... Assim, ajuda naquela questão de que a imagem da Igreja Sud remete a um conservadorismo. Mas, assim, colocando tudo na balança, acho que não ajudava muito, não. Mas agora, tirando de lado essa questão, ele representou bem os Mormons? Vamos dizer assim, o comportamento dele, as ações dele dentro da política traziam uma boa imagem para a Igreja Sud? Quem abordou esse assunto foi Karen Tumulty, na revista Time. Ela escreveu uma matéria intitulada Sure, he looks like a president, but what does Mitt Romney really believe? Bom, uma coisa a gente tem que concordar, né? O Mitt Romney é um cara de sucesso, né? Chegou no ponto que ele chegou, teve muito chão para trilhar. E a gente não está falando só da carreira política, não. Ele é um multimilionário, construiu aí uma carreira brilhante no mundo das finanças. Ele também, né, formado em Stanford e Harvard. Tudo bem, né, ele não começou do zero, né, ele nasceu ali num berço privilegiado. Mas chegou nesse ponto da vida dele, onde ele estava ali, né, na época, 2012 mais ou menos, ele era um governador do estado do Massachusetts. Estava fazendo o trabalho dele legal. Fora essa carreira aí política e empresária, ele era um pai de família também. Esposa, filhos, também tinha o âmbito religioso, né? O Mitt Romney, ele foi bispo, foi presidente de estaca e também, na época, né, de missão, ele serviu na França.
Tá, então a gente já viu, né? Pai de família, religioso, legal, serviu na igreja tranquilo, empresário de sucesso, estudo, e agora ali candidato a presidente dos Estados Unidos. Tá, um currículo assim, fenomenal. E assim, né, com tantas qualidades, né, um currículo exemplar, qual que seria a característica mais notória, quando a gente fala, né, de revista, jornais, da mídia, né, o que era que chamava mais a atenção quando se falava sobre Mitt Romney? Era o fato dele ser mormon? Não. Era o fato de Mitt Romney ser mentiroso. Poxa, Mimi, presidente destaca, líder na igreja, representando os mormons e tá mentindo? Vamos dar uma olhada no que está listado sobre essas mentiras. Será que era coisinha pouca, manipulação de campanha? Não sei, vamos ver. Mentira número 1. Mitt Romney diz que Barack Obama deseja estabelecer uma religião chamada secularismo nos Estados Unidos. Só que o Obama nunca disse isso, né? Ele é cristão, religiosamente ativo. Todo o período aí político do Obama, ele nunca propôs uma legislação que afetasse a liberdade religiosa, né? Alguma instituição desse gênero. Pelo jeito parece um ataque político. Desleal, né? Desleal. Não chega a ser uma mentira, uma fraude tão grande igual o Paul Dunn, que a gente viu aí no episódio anterior, mas de qualquer forma, representando os Mormons, não deveria fazer isso. Pessoal, eu vou tirar isso aqui de revistas, tá? Publicações da internet, então são várias publicações, não vou estar citando elas aqui, mas encontra fácil no Google, tá? Vamos ver o que mais, tem uma lista enorme, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 21 questões levantadas pelo Mitt Romney que não foram assim 100% honestas, foi um tanto assim desleal. Que é isso, né? Quando a gente vê, principalmente, cara, Brasil. Meses atrás a gente teve as campanhas eleitorais, né? E a gente sabe como é que são esses debates. Sempre é acalorado, um monte de ataque. O pessoal sempre tenta levantar alguma informação falsa para denegrir a imagem do outro, enfim. O que a gente esperava é que pelo menos o Romney, por ser mormon, não partisse para esse lado. Eu não lembro, eu não acompanhei muito as eleições, se o Obama tinha uma abordagem assim. Mas, por exemplo, cara, o Romney, a gente esperava, né, por ser mormon, que ele não tivesse uma postura desonesta, pelo menos. Então ele falou ali de questão religiosa, né, estava atacando o Obama nessa questão, falou, o Obama tá querendo forçar igrejas, religiões a fazer coisas que não são de acordo com as suas crenças. Tinha também algumas contradições que o Mitt entrava, né, por exemplo, umas horas antes ele falou, não, eu sou contra a emenda Blunt, é uma emenda lá nos Estados Unidos. Aí, de repente, em uma outra entrevista, ele falou que apoiava essa emenda Blunt. Era uma lei sobre seguro de saúde para funcionários. Nessas eleições aí para presidente, ele disse que ele sempre foi contra a legalização do aborto. Só que em campanhas para senador lá nos anos 90, ele era a favor da legalização do aborto. Outra contradição que ele também entrou é sobre essa questão de porte de armas, né? A Associação Nacional de Rifles. Nessa campanha ele estava dizendo que apoiava, né? Apoiava que o pessoal tem que ter arma. Só que nas campanhas de senador lá dos anos 90 ele dizia que era contra o porte de arma e controle desses rifles aí. Então, pessoal, só um adendo aqui, tem muito partidarismo também nessas publicações, tá? Eu não tomo nenhum partido. Quando a gente fala sobre religião, tem que tomar muito cuidado, né? Fazer os estudos, como a gente vê o que acontece na realidade da Igreja Sud. Né? Informações valiosas são omitidas, né? E é mentido na cara dura. Mas quando a gente entra nesse âmbito aí da política, nossa, mas é muita sujeira, tá? Então, muito cuidado quando a gente for pesquisar alguma publicação, mesmo que seja Sud, né? Sobre qualquer coisa. Provavelmente, uma publicação do Church News, do Deseret News, vai estar ali falando super ok sobre o Mitt Romney, ou, né, alguma publicação apologética pode ter aí a grande tendência de defender ele. Vamos tentar dar uma analisada se essa publicação aqui está sendo honesta ou se está partindo de partidarismo.
Então, se vocês quiserem dar uma analisada nessas contradições dele, ele falou, não, eu nunca fui a favor da legalização do aborto, nunca fui a favor dessa liberação de armas, mas no passado ele tinha falado o contrário. Pode checar ali, tem o thedailyshow.com, de dezembro de 2011, o site MSNBC. Então, se você entrar lá no site e procurar na lupa sobre o Mitt Romney, vai encontrar bastante informação. Bom, são 21 tópicos, tá? Eu tô passando meio por cima de alguns que são meio bobeirinha, assim, alguma coisa meio irrelevante. Por exemplo, tem muita coisa que, diz que não diz, né? Numa época falou uma coisa, depois disse outra coisa, diz que nunca disse isso, eu nunca disse isso. Isso aí já é de praxe de político, né? Por exemplo, quando ele não se candidatou de novo para ser governador do Massachusetts, ele falou para a mídia que queria largar o mundo da política e retornar ao mundo dos negócios. Mas assim, né, daí ele terminou o mandato dele em 2006, mas em fevereiro de 2007 ele já estava anunciando que ia ser candidato para a presidência dos Estados Unidos. Ué, que história é essa? Entende? São coisas pequenas assim, é uma manobra política, né? Às vezes vai segurar uma informação, né, passar uma informação falsa aí por estratégia política mesmo, não é uma honestidade, não é um comportamento que você espera de um santo dos últimos dias, né? Um outro exemplo é que em 2008, quando o Obama estava assumindo o primeiro mandato dele, o Romney ficou falando para ele, cara, tipo, porque assim, o Romney ele era governador no estado do Massachusetts, e ele fez uma reforma no sistema de saúde lá no estado dele. E ele falou pro Obama, cara, né, nesse teu mandato, faz uma alteração, essa mesma reforma que eu fiz no estado aqui, faz no país inteiro. No debate, quando perguntaram sobre essa reforma, sobre o sistema de saúde, se ele ia querer alterar ou não, ele falou que jamais apoiaria uma reforma no sistema de saúde igual ele fez lá no Massachusetts. Né, eu não sei, não vou saber dizer o porquê que ele teria que negar isso, né, se uma reforma dessa ia ser ruim para a campanha dele, mas o que está me parecendo é ou que o Romney ele mudou muito de ideia, né, tipo, né, mudou de ideia sobre o aborto, mudou de ideia sobre as armas, mudou de ideia sobre, né, essa reforma no sistema de saúde, mudou de ideia que, né, queria sair da política, mas daí ficou na política ainda, né, ou esse cara ele é muito indeciso, né, ou ele manipula muito a situação para dançar conforme a música. Daí isso aí representa para mim uma pessoa que não defende muito fortemente seus ideais, né? Se isso aqui não vai ser muito bom para minha campanha, eu vou dizer que eu nunca disse isso, né? Ou eu vou dizer que eu nunca vou fazer isso. E assim, para ser sincero também, que eu me lembre, o Mitt Romney, ele não foi assim um candidato muito forte, não. Teve uma outra situação também, que o Romney ele falou assim num discurso dele, os americanos são os únicos, né, os americanos do norte, né, os estadunidenses são os únicos que colocam a mão sobre o coração enquanto cantam o hino nacional. Olha só, que patriotismo, né? Sério, ele falou isso. Pô, Mimi, tem que visitar outros países aí. Não assiste uma Copa do Mundo? Uma outra manobra que ele utilizou também é, por exemplo, falar uma coisa que o Obama não disse, né? Então, por exemplo, o Obama estava citando uma frase de John McCain, aí editaram essa fala do Obama para parecer que era ele, né? Tipo, cortaram a parte onde ele estava citando John McCain para parecer que era o próprio Obama que estava falando aquilo. E o Mitt Romney usou essa edição para tentar falar mal do Obama. Não é legal, né? A gente sabe que nesses debates, né, você precisa mostrar suas ideias, pelo menos essa é a proposta do debate político, né? Você vai mostrar suas ideias e às vezes, né, se o candidato rival tem alguma coisa ruim no passado que está sendo omitido, você vai lá e você expõe, né? Você aborda ele sobre essas questões. Mas daí no caso você tentar forçar uma situação não é também muito honesto, não é assim aquela mentira, né, uma mentira declarada assim, mas também não é muito honesto. Por exemplo, ele chega lá e fala assim, não, porque o Obama fez isso, né? Ele falou ali que o Obama fez uma dívida pública ali de $1 trilhão, né? Não, cara, essa dívida já existia já da época do Bush, né? A dívida pública era de 1,3 trilhões de dólares.
Numa outra fala também, ele citou o Obama. Ele falou assim, o Obama disse que no mundo ideal o governo gastaria o quanto quisesse. Cara, o Obama não estava falando isso. Ele falou, né, isso aqui eu tô lendo da matéria, né? O Obama falou assim, cara, no mundo perfeito, né, nós teríamos recursos ilimitados, né? Mas como a gente vive no mundo real, entendeu? Aí o cara chega e dá uma manipuladinha na fala para parecer outra coisa. Isso daí, né, cara, não é honesto, por favor. Bom, eu tô lendo a matéria aqui, pessoal. Eu tenho umas coisas assim que, olha, é engraçado. Ai, nossa, o pessoal falando aqui, ó, de décadas atrás. Décadas. Imagina, se em 2012 eles já estavam falando de décadas atrás, o Mitt Romney foi passear com a família numa viagem de 12 horas, amarrou o cachorro num desses canis portáteis em cima do teto do carro. Aí o Mitt Romney falou que o cachorro adorou a viagem e tal, que não sofreu, que tava tudo certo. Eu não sei, cara, o pessoal também, hein? Cara, cuidar da vida do cara deve ser um inferno a vida de um político, né? Ou de um homem de negócios assim, reconhecido internacionalmente, né? Ele não deve ter paz. Os caras implicando com o cachorro dele. Tá, ele falou, pois é, eu levei o cachorro, mas o cachorro tava de boa. Cara, daí o que a matéria diz é que o cachorro não tava de boa, né? Ele passou mal, ele teve que lavar o carro depois, o cachorro passou vários dias tremendo, se recusando a comer e tal, traumatizado com essa experiência. Bom, de onde é que os caras conseguiram essa informação? Eu não sei, cara. Totalmente irrelevante. Pra mim, totalmente irrelevante. Se o cara, deu um vacilo, não devia ter posto o cachorro lá, beleza, cara. Um negócio de décadas atrás, é sério, os caras estão levantando que o cachorro não foi tratado adequadamente e que então por isso, né, o Romney, ele mentiu sobre esse fato do cachorro. Tá. E aí, o que vocês estão pensando sobre isso? Eu tô vendo a matéria, porque a gente tá aqui nesses episódios sobre mentira sude. Vale a pena, né, abordar uma figura tão ilustre quanto o Mimi. Deixa nos comentários aí pra mim o que vocês acham. Vocês acham que faz parte da política, né? Faz parte, é ossos do ofício, você tem que dar uma aumentada, você tem que dar uma manipulada na informação, faz parte do game, né, do jogo, isso daí. Ou vocês acham que não, como um representante sério, principalmente, né, representando a igreja sude, o mormonismo, é uma atitude inaceitável. E aí, o que vocês acham? Eu particularmente estou achando que a publicação aqui está tentando diminuir demais o Mitch. Eu sei que não é legal esses comportamentos, mas também assim, cara, falar do cachorro, tá parecendo que eles estão tentando caçar o máximo de coisa possível. E assim, da mesma forma que às vezes o Mitch ele vai usar ali de algumas informações e forçar a barra, também tá parecendo que essa publicação está fazendo isso. Mas vamos continuar. Disseram aqui que tem mais uma grande mentira. Vamos ver o que é. O Mitt Romney disse que por causa das políticas econômicas do Obama, mulheres sofreram desproporcionalmente, representando 92% de todos os empregos perdidos. Porque então está dizendo, né, que o Obama nesse primeiro mandato não fez legal e 92% dos empregos que foram perdidos foram as mulheres que sofreram com isso. Esse aí foi publicado no Washington Post, no Fact Checker. Eles checam as informações para ver se elas são verídicas ou não. Vamos ver o que eles checaram dessa informação desde o início da segunda Grande Depressão, que é, né, de 2008. Pois é. O Obama ele assumiu em 2008? Pois é, ele assumiu uma bucha aí. Em 2008 foi um tempo difícil. Eu nem sabia que eles chamavam de a segunda Grande Depressão. Eu sei que foi em 1929, né, a Grande Depressão, 2008. Eu não sabia que foi tão grande assim, não. Mas enfim, está dizendo ali que as mulheres perderam... entre as mulheres, né, entre os desempregos ocasionados da época, 39% eram mulheres. De onde é que ele tirou 92%? É uma mentira ou é uma confusão? Será que ele fez isso propositalmente ou ignorantemente? Bom, e aí, pessoal, o que vocês acham? Eu não tenho político de estimação, não tenho nenhum. E até assim, cara, para entrar nesse assunto, cara, é pisar em muito ovo, né? Muito cuidado, porque a gente está tratando aqui sobre religião, sobre estudo sério do passado da igreja.
E quando a gente entra no assunto política, nossa, cara, não tem como sair sem arranjar uma briga. Você toma um lado, você arranja uma briga, você toma outro lado, arranja uma briga. Se você fica no meio, você ainda arranja uma briga. A gente vê aqui, ó, o Mitt Romney, cara, é um cara de negócios, estudado, pai de família, membro da igreja, foi presidente de estaca também, né? Cara, tem tudo para ser um cara digno, um cara sério. E mesmo ele participa, né, desse jogo político, né, parte para esse lado de uma desonestidade aqui, aumenta aqui, manipula ali. Eu acho que o maior conselho sobre isso é não endeusar ninguém, né? Estuda certinho, né, o passado da pessoa, sem viés de confirmação, né, sem partir de um princípio, eu quero achar tudo bom sobre essa pessoa. Não, pesquisa o bom, pesquisa o ruim, bota na balança, toma a decisão aí que você acha mais sensata para você, e também depois de eleito, se o seu candidato tá pisando na bola, chama atenção, não deixa barato. Né, às vezes a gente comete o mesmo erro, por exemplo, na igreja. Né, na igreja, quando a gente fala que o profeta é um líder máximo na igreja que não vai cometer assim, erros graves, ele é um ser humano, né, ele vai cometer um errinho ou outro. Erros graves, assim como uma mentira e tal, ele não vai cometer. E, cara, assim, se você está analisando os nossos episódios, você vai ver assim, que todos os profetas, inclusive, né, a gente vai fazer episódios específicos sobre cada profeta. Né, todos os profetas cometeram erros graves. Né, alguns mais, outros menos. Eu acho que o campeão é Joseph Smith. Acho que em segundo lugar eu colocaria Brigham Young. É que Joseph Smith ele teve pouco tempo útil, né? Ali, ó, dos anos 20, vamos dizer, 25. Ele começou com a ideia de livro de Mormon, até 45. 20 anos só que ele teve para poder fazer tudo o estrago que ele fez. Brigham Young teve 30 anos. E os profetas presentes aqui, mais atuais, eles têm bem menos tempo, né? Voltando ali para a matéria, eles citam, cara, né, o Mitt ele deveria representar melhor os Mormons e não deveria entrar nesse jogo político, né, sujo. Como um exemplo que eles citam, o John Huntsman. Ele é ex-governador de Utah, também trabalhou como embaixador na China, Singapura, e era candidato também a presidente dos Estados Unidos. E ele não é conhecido por ser mentiroso. E também nos debates, né, nos debates presidenciais, ele é um cara assim, honesto e íntegro. Aí cita outros exemplos aqui, Harry Reid, que foi deputado federal, ex-vice-governador do Nevada. Diz aqui que ele é conhecido por ser honesto e falar o que pensa. A matéria cita outros, vamos ver aqui, Ted Wilson e Wayne Owens, que era o prefeito de Salt Lake, deputado federal. Eles ficaram ambos conhecidos pela honestidade e ética, né, enquanto lidavam com assuntos políticos. Citaram até o pai dele aqui, do Mitt, o George Romney. Ele foi governador do Michigan, também foi ministro federal, tal. E aqui diz, ó, ele nunca foi acusado de ser mentiroso ou desonesto, foi um exemplo de cooperação na liderança, ativista, movimentos, direitos civis, tal. Né? Falando ali, ó, todos os mormons políticos têm um comportamento bem mais profissionais do que ele. Tá, eu imagino que sim, todos esses nomes aí devem ter tido uma ou outra coisinha, mas pelo que eu tô vendo, num contexto geral, talvez o Mitt Romney ele parte aí para um lado um pouco mais sujo da política. Que obviamente, né, se a gente for comparar com a política brasileira, tá muito acima, né, tá muito melhor. Mas se for comparar com outros políticos SUD, ou até com o que a gente espera de um SUD, tá abaixo da linha. Principalmente porque a gente sabe que tem as perguntinhas do templo que comprovam, né, a dignidade para poder entrar no templo, receber a recomendação. E entre essas perguntas tem uma pergunta que é feita que fala: você é honesto em suas palavras e ações? E aí, o que vocês acham? Será que ele pode responder que sim? Também tem aquele outro, um mandamento na verdade, né? Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Vocês acham que todas as afirmações falsas, vamos dizer assim, né, algumas afirmações que sejam falsas do Mitt Romney, tanto sobre o que ele já disse, sobre o que ele já fez, ou sobre o que o outro disse, quando ele falou de forma enganosa, ele fez isso proposital ou na ignorância? E só para ter uma ideia de o quanto ele representou a igreja nessa época, cara, quando foi feita uma pesquisa só entre os Mormons nos Estados Unidos,
quem apoiava, quem não apoiava, cara, 84% dos membros estava apoiando o Mitch. É bastante, um número considerável. E olha só, quando os membros da igreja foram abordados sobre essas questões, né, das mentiras, das manipulações aí do Mitch, os membros apologéticos responderam coisas como todo político mente, ou também ele não está fazendo nada do que o seu adversário já não esteja fazendo. Pois é, a famosa passada de pano, que inclusive, vale lembrar que Brigham Young ele foi governador do estado ao mesmo tempo que ele era profeta da igreja. E a gente já viu em vários episódios aqui que ele não tomou as melhores decisões que poderia. Mas é isso aí, pessoal. Deixa nos comentários o que vocês acham sobre essa questão envolvendo política e religião e também especificamente sobre o comportamento do Romney. Vou aproveitar esse episódio aqui, que é o primeiro do ano, vou dar uma palhinha para vocês de o que a gente tem no nosso cronograma aí para esse ano que se segue. Eu acho que a gente vai ter episódios, se não para o ano inteiro, para uma boa parte do ano. Para quem acompanha o canal sabe, é que o nosso projeto inicial, lá em 2020, eram realmente 15 episodinhos. Aí depois, em 2022, vamos dar uma olhadinha para ser mais exato? Nosso primeiro episódio saiu 4 de agosto de 2020, né? Aqueles 15 vídeos. E depois a gente deu uma pausa e retomamos com um novo projeto em 2023, abril de 2023. Então daqui a uns meses a gente vai estar fazendo aí 2 anos de episódios consecutivos, né? A gente começou com a ideia de mostrar o meu passado, né? Meu passado dentro da igreja. Abordei as minhas dúvidas sobre a veracidade da igreja. E então a gente deu continuidade nos estudos da história do mormonismo. Esse episódio aqui ele faz parte de uma sequência aí de episódios sobre mentiras, né? Ou lendas, SUD. Depois de abordar as mentiras, a gente vai abordar alguns outros assuntos diversos, né? Algumas outras situações. Vou abordar mais algumas pessoas, lembra que a gente fez alguns episódios sobre pessoas específicas da história SUD? Pois é, faltaram algumas pessoas, não muitas, mas tem algumas pessoas ali. E depois a gente vai começar a abordar episódios sobre todos os profetas SUD, né? Vamos começar lá em Joseph Smith novamente. Um episódio por presidente, a gente vai falar sobre todos, né? Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, Russell M. Nelson. A gente vai falar também sobre, vamos dar uma olhada aqui, o Dallin H. Oaks, acredito que seja o próximo na linha, se ele não falecer antes, principalmente porque tem bastante polêmica também dita por ele, feita por ele. Daí a gente vai abordar alguns assuntos da mídia, inclusive entre esses episódios a gente vai ter várias com auxílio visual também. Mas quando o episódio for ter vídeo, eu aviso no início do episódio, tá? Depois a gente vai entrar numa parte mais contemporânea, né? Então a gente vai falar sobre desvio de dinheiro, né? Sobre falsificação de documento, abuso, muitas outras coisas aí que aconteceram aí dos anos 80 para cá. Esses episódios são bem interessantes. Depois a gente vai ter vários episódios sobre as finanças da igreja. Pois é, né? Quando envolve dinheiro, tem muita história para contar, então a gente vai abordar esses assuntos. O plano é ainda abordar episódios específicos sobre alguns pesquisadores, como o Michael Quinn, Michael Marquardt, o casalzinho, Gerald Sanders Tanner, entre outras pessoas. Depois de abordar essas pessoas, a gente vai começar a abordar alguns materiais, como a carta para o diretor do SEI, alguns assuntos como a abordagem da igreja para tentar fazer essa manipulação da pessoa aderir à fé, como fazer a pessoa não entrar em contato com as informações da história da igreja. E ainda tenho aqui na minha lista materiais como livros, né? Então, vamos falar sobre a doutrina Mormon, sobre An Address to All Believers in Christ, In Sacred Loneliness, que a gente nunca sabe falar o nome direito, O Milagre do Perdão, Mormon Polygamy. Então assim, tem muito livro, e eu já até joguei lá pro final, porque é isso, cara, eu vou querer ler todos, né, para poder fazer esses episódios. Antes dos livros eu vou citar também sobre produções, né, filmes. Então, God's Makers, ou O Falsificador Mormon. Então a gente vai falar, eu vou fazer algumas observações sobre esses materiais.
A gente vai falar também sobre algumas outras seitas, né, algumas outras religiões que fizeram alguns eventos, tiveram alguns eventos na história, como, né, o suicídio em massa do Jim Jones. Tem vários, né, vários grupos religiosos aí que tiveram alguns eventos aí bem complicados. E depois a gente vai entrar nessa parte aí que eu vou explicar um pouco sobre a minha saída da igreja, as minhas experiências, né, ou experiências de outras pessoas. Então é isso, esse é um projeto grande, né, a princípio esse é o plano, e vamos continuar a mesma coisa, né, toda terça e sexta-feira lançando episódio. Se alguma coisa mudar aí no decorrer, a gente avisa. Pois é bastante coisa acontecendo, sabe, ao mesmo tempo. Tô dando continuidade aos meus estudos. Tô também com o projeto de analisar bem detalhadamente essas informações sobre o mormonismo e escrever um livro em português sobre a história do mormonismo. E também tô com um outro projeto que já fazia tempo que eu estava planejando, né? Acabava aí que os episódios do Membro Fiel tomavam bastante tempo, então eu não conseguia tirar do papel esse meu outro projeto, que é o Ozzy Shaw Confidencial. É só para rimar mesmo. Um projeto, já fazia tempo que eu estava pensando sobre isso, para transcrever meus diários, sabe? Começar a ler meus diários e comentar como se eu estivesse falando para os meus filhos. Então, criei um canal específico para isso no YouTube com vídeos. Daí esse daí é já com vídeos, e imagens antigas. É bem interessante. Vou ver se eu consigo disponibilizar ele, a versão áudio, no Spotify também. Então fica aí para quem quiser, tiver curiosidade. Ozzy Shaw Confidencial. E não esquece também, se você tá aqui no canal do Membro Fiel e ainda não se inscreveu, não deu estrelinha, é um vacilo. Tá repreendido. Vamos dar uma olhadinha como é que faz. Vou entrar aqui, ó. Já vou entrar aqui direto no meu Spotify. Espero que continue gravando. Vamos ver, porque outro dia eu tava querendo mesmo achar como que faz, ó. Entro ali na aba de podcasts. Deixa eu entrar num aqui que eu sigo, tá? Beleza? Tô entrando aqui num podcast. Poxa, internet, me ajuda? Não quer me ajudar. Caramba, cara, deixa eu desligar o Wi-Fi porque eu acho que 4G é melhor. Bem melhor. Vamos ver lá. O meu, então você entrou num podcast qualquer, né? Aí você tá lá em cima, tem a logo, né? Tem o nomezinho. Aí tem o meu tá em inglês, né? Então tá escrito following, é porque eu tô seguindo já esse canal. Daí tem aquela engrenagem que é tipo as configurações e tem 3 pontinhos lá em cima, né? Você clica nos 3 pontinhos, vai aparecer uma aba embaixo, o meu tá escrito Rate Show, né, tipo que é, como que seria em português? Avaliar. Aí você clica lá no avaliar, coloca 5 estrelinhas. E no meu tá escrito Submit, né? Aí eu já enviei 5 estrelinhas para avaliar o canal. Se for por 4, 3, 2 ou 1, nem põe. Aí também nem escuta também, não escuta. Só vale 5 estrelinhas. Isso aí eu tô falando do Spotify, né? No YouTube você segue o canal, aí tem um sininho lá em cima que facilita, quando eu mandar um episódio novo, esse sininho ele já vai te mandar uma notificação, fica fácil você saber quando chegou. Mas, enfim, né? Terça e sexta tá garantido, a princípio tá garantido terça e sexta um episódiozinho. Mas no YouTube também você pode curtir os episódios. Curtir, comentar, e também ambos, né, tanto o Spotify quanto o YouTube, também tem no Google Podcast. Em ambas as situações, você pode compartilhar com algum amigo ali pelo YouTube, por exemplo. Coloca ali, aperta no compartilhar, envia para algum amigo, achou algum episódio interessante. Membro da igreja, familiar, algum amigo curioso aí sobre o mormonismo, manda lá para ele. E é isso, pessoal. Fico muito agradecido aí pelo apoio de vocês. Então a gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.